Só essa semana, pelo menos 4 ônibus se envolveram em acidentes na Grande Vitória. Como os passageiros devem se portar dentro do coletivo, hein? Dentro dos ônibus, caso esteja envolvido em algum acidente? Nosso especialista em ônibus, Lucas Pisa, dentro do busão, vai trazer os detalhes pra gente. Fala, Lucas! Ai, meu amigo Eduardo Santos, é verdade, estamos virando especialista em ônibus, viu? Para poder falar para as pessoas, informar e mostrar assuntos importantes para quem precisa pegar ônibus todo dia. A gente está aqui na Praia da Costa, na linha 651, para falar justamente sobre a segurança nos coletivos, viu? E a gente balança aqui um pouco para lá e para cá por causa dos buracos, do asfalto desnivelado. Tá aqui ao meu lado o especialista em trânsito, Greg Repsold. Greg, muito bom dia. Quais são? Vou me afastar um pouquinho para poder termos mais espaço. Greg, me conta quais são aí os pontos principais que o passageiro precisa ficar atento, né? Por exemplo, cinto de segurança, deveria ter ou não? Bom dia. Bem, a gente sabe que a legislação para transporte público urbano, ela não exige esse item de segurança. O problema é que essa legislação é de uma época em que as linhas eram curtas e as viagens dentro da própria cidade. Hoje, com a adoção de transporte intermunicipal, nós percebemos que esse item de segurança faz falta, uma vez que as viagens agora são muito longas, às vezes de horas dentro do ônibus. Temos que levar em consideração também o nosso trânsito, que mudou muito, né? Hoje nós temos vias rápidas, os ônibus pegam vias expressas, às vezes trajetos até mesmo em rodovias. E isso aumenta a insegurança do paciente, do passageiro em caso de acidente. Verdade, e antigamente as viagens eram mais curtas. Hoje você andar de Transcol, o tempo que se gasta numa viagem, Greg, é quase numa viagem para o interior do estado, por exemplo, não é mesmo? Sim. Quer dizer, a legislação não acompanhou a mudança na rotina das pessoas. A legislação não acompanhou e a gente percebe também que não foram adotadas itens de segurança que estão disponíveis no mercado dentro do sistema de transporte público. Como, por exemplo, o monitoramento da velocidade do ônibus durante o trajeto. Isso já é utilizado, por exemplo, em ônibus interestaduais, em ônibus intermunicipais de viagens longas, por exemplo, e no transporte público isso não é utilizado. Esse sistema poderia coibir que um motorista, por exemplo, mais apressado, ultrapassasse o limite de velocidade previsto nas vias durante o transporte, porque o grande risco do acidente é o aumento da velocidade. Uma vez que nós não temos itens de segurança que nós temos dispostos, por exemplo, em viagens interestaduais e em veículos particulares, um acidente dentro de um transporte coletivo em alta velocidade, por exemplo, em 60 km por hora, ainda que a pessoa esteja sentada ou esteja se apoiando nas barras de forma apropriada, isso não vai garantir que ela não se fira em caso de acidente. Perfeito, Greg. Olha, o ônibus aqui, o Eduardo Santos, não tá cheio não, viu? Tá bem tranquilo nesse momento, mas é normal. Em relação a cinto de segurança, quem pega ônibus sabe, só tem cinto mesmo no assento para o cadeirante, não é mesmo? O restante não tem cinto de segurança. E Greg, a gente estava falando de outros artifícios para trazer segurança para o passageiro. Por exemplo, há câmeras de segurança, porque há um outro tipo de insegurança que é em relação à violência, mas ao mesmo tempo às vezes se esquece de itens básicos que podem prevenir que alguém se fira no acidente. Sim, como foi o caso que eu citei, a questão do velocímetro, né, o monitoramento da velocidade no ônibus nas viagens, porque a gente sabe que alguns motoristas de ônibus, não são a maioria, mas existem alguns que no final do seu expediente, quando estão indo para a garagem, acabam excedendo o limite de velocidade. E isso coloca em risco os viajantes, porque a velocidade é fator crucial no momento do acidente, quando as pessoas não usam o cinto de segurança. E como o coletivo não dispõe de cinto de segurança, é muito importante que ele circule em baixas velocidades. A gente sabe que um acidente é um evento imprevisto, ele não é planejado. E por isso a gente tem que manter a segurança no transporte durante todo o trajeto, para garantir que mesmo nesses eventos imprevistos, as pessoas não se firam como aconteceu no acidente que a gente soube recentemente. Perfeito. E Greg, você mesmo já sofreu um acidente no ônibus, é isso mesmo? Já. Eu já estive num ônibus que sofreu um acidente. Felizmente ele estava em baixa velocidade e eu não me feri. Mas algumas pessoas mais idosas, que não tinham condições de se apoiar com a força que eu tinha, acabaram caindo e se ferindo.
Perfeito. Olha, eu dei o sinal aqui, viu, Eduardo Santos, porque a gente já vai descer nesse ponto aqui. Fizemos essa viagem curta para poder mostrar os cuidados que os passageiros devem tomar para ter a segurança, né, durante a viagem mesmo. Então, muita gente, às vezes, acaba se distraindo, mexendo no celular e não se segurando. E aí, pode acontecer um acidente como o que foi registrado ontem e nós mostramos no Espírito Santo no ar. Um acidente envolvendo 2 coletivos na Rodovia do Sol e que deixou 16 passageiros feridos. Ainda bem, foram ferimentos leves. Portanto, nós vamos descer aqui, não é isso mesmo, Greg? Vamos descer aqui. E aí, justamente fazendo essa... pegar aqui o fio, que é... Isso, muito bem, para poder mostrar como é essa viagem para os passageiros e eles tomarem os cuidados necessários. Viu, Eduardo Santos? Mais uma viagem de ônibus, viu, aqui no Espírito Santo no ar. É verdade, porque é difícil você andar de ônibus, né? Você com aquele carrão que você tem, vai dizer que você anda de ônibus sempre. É só para fazer reportagem. Aquele carrão que você tem, aquele carrão importado de quase 100 mil reais que você anda por aí pela cidade, hein? Pensa que eu não sei, né? É. Tá olhando o carro errado, Eduardo. Aquele Jaguar que tá lá no estacionamento não é o seu, não? Não, senhor. Pensei que fosse seu, rapaz. Obrigado, Lucas Pisa.